E aí, tudo massa? Sejam bem-vindos a mais uma análise e abertura de mercado no dia a dia. E hoje a gente vai analisar a abertura de mercado do índice futuro um dia após as eleições de 2022 serem definidas com Luiz Inácio Lula da Silva sendo presidente. Vamos ver como que o mercado reage. Então, vou fazer vários vídeos e várias pausas aqui para a gente ir acompanhando ao longo do dia. Então, esse vídeo vai ser com um conteúdo do dia inteiro, mais curto, porque vão ser só momentos onde eu vou passar para vocês aqui pontos importantes. Então, a gente tem identificado aqui, ó, que no curto prazo, né? Então, esse aqui é o gráfico do índice futuro, do mini índice futuro no minuto, né? Então, a gente pode identificar que ele estava já numa tendência de baixa, né? E hoje a gente aguarda ele para ver o que vai acontecer. Hoje, como vocês podem ver aqui, o ativo está em leilão, né? Já com uma queda de 3,46%. E a gente vai observar como que ele vai reagir ao longo do dia. Quando a gente pega e dá um zoom no ativo, a gente consegue perceber que ele estava nos últimos 2 dias querendo reverter uma tendência de baixa para fazer uma pequena na terciária aqui, uma tendência de alta. Então vocês podem identificar aqui, ó, ele estava começando a formar uma tendência de alta. E se ele confirmar hoje essa abertura de 3,5% a 4,5%, né? Vamos colocar no diário aqui para vocês perceberem melhor, como ele fez uma alta forte na última sessão, né, na sexta-feira, e o fechamento foi aqui no 117,45. Então, se ele fecha com. Se ele abre agora com 3%, a gente está falando que ele vai abrir nesta posição aqui, mais ou menos. A gente está falando que ele vai abrir aqui nos 112 mil, 111 mil. Né? Então, essa é a análise do mini índice. Né? Então, quando a gente vê o dólar futuro já abriu com um gap gigantesco aqui e está dando uma porrada para cima. Do fechamento até agora ele abriu com 2%. E a gente pode identificar que ele está já com abertura de uma alta bem forte dentro de um canal terciário aqui de baixa, né? Então, pela análise técnica, pela análise gráfica, o dólar futuro ele tem a expectativa de vir pelo menos buscar aqui, né? O prazo a gente não sabe, pelo menos buscar aqui 7% de alta para bater no topo. Então, se ele rompe esse patamar aqui, se ele rompe o patamar aqui dos 5.900, existe um sério risco do dólar chegar a bater R$ 6 novamente. Né? Voltando para o índice na abertura, ainda não deu a abertura, então a gente já percebe que o dólar abriu com 2% de alta, e o índice a gente vai acompanhar aqui para ver como que ele vai abrir. Então, dentro deste canal que já foi identificado aqui, quais são as possibilidades do mercado hoje, né? Então, o mercado hoje ele pode abrir com um gap de queda, isso muito provavelmente vai acontecer, tá? 3%, que é a estimativa aqui, 3,5% que é a estimativa. Então vai bater mais ou menos 12 mil. Que é onde é o ponto dos 12 mil? Da mesma forma que o dólar, os 12 mil ele bate justamente no suporte, né? Próximo ao suporte deste canal de alta. Então, 112 mil é mais ou menos nessa região aqui, ó. Então ele tem expectativa de descer até mais ou menos os 110 mil,
E se ele romper este patamar de 110 mil, a probabilidade dele vir fechar o gap aqui nos 108 mil é muito forte, né? Então vamos acompanhar aí como que vai ser o movimento dessas últimas horas. Abriu aqui o mercado já, né? Abriu com 3,70 de baixa e tá caindo mais 3,80. Então tá começando a cair forte o mini índice, né? Então quando a gente pega e vai olhar o índice cheio, abriu com 3,60, ele faz um movimento muito parecido, né? Então ele vai, o índice cheio ele traduz um pouco mais de negociações do volume maior, então ele pode nos identificar que realmente hoje o dia aparentemente vai ser de queda, né? Então olhando a abertura de mercado é isso, né? Então abriu com gap de 3,5%. Vamos acompanhar aí no decorrer, quando for 10 horas e quando for 10h30 e 11 horas eu volto aqui para a gente poder falar como que o mercado reagiu nesse movimento. Certo, pessoal? Comentem aí o que vocês acham que vai acontecer no mercado hoje ou o que aconteceu se você está assistindo esse vídeo posteriormente. E aí, pessoal, vamos lá, de volta, quase 10h30, agora 10h28, então o mercado à vista já abriu, né? Então deu uma aliviada aqui no índice. Então depois de uma queda de mais de 3%, agora o índice está caindo só 2%. Então a gente pode ver aqui pela análise parcial aqui, a gente consegue ver que ele está querendo formar aqui um canal de alta, né? Então a gente fica aguardando aqui. Pontos importantes agora no decorrer do dia ele pode voltar aqui, retomar aqui os 114 mil e seguir nessa sequência de alta, né, buscando aqui os 120 mil, ou se ele perder aqui esse fundo desse canal, né, esse canal terciário aqui, ele pode vir, como a gente tinha falado, buscar os 109 mil. Então o mercado abriu menos volátil do que eu imaginava, né, então ele está fazendo um movimento muito parecido do que nos dias normais, então o mercado não sentiu tanto, mesmo com ações aí perdendo mais do que 5% do seu capital, ações importantes do índice Bovespa, né? O IBOV, né? Então o IBOV aqui, que é o índice que tem a média das maiores ações e mais negociadas de maior volume da B3, né? Então hoje ele abre, neste exato momento ele está com uma queda de 1,19, né? Então vocês podem identificar aqui, ó, que pela análise gráfica a gente consegue identificar que ele está numa formação de topo duplo, né? Então se ele perde este ponto aqui, o IBOV, né? Sempre lembrando que o IBOV é a média das ações de de algumas ações das mais negociadas e as mais importantes em volume, né? Então ele está subindo, fez um topo duplo, se ele perde aqui os 111 mil, a probabilidade dele vir buscar novamente aqui os 106 mil é muito grande, né? Então o que pode acontecer também é ele formar aqui depois disso, formar um ombro, cabeça a ombro também e perder, e aí pode vir aqui buscar os 94 mil. Então expectativas agora para o mercado, então a gente vai falando aqui no decorrer do dia, né? Então a gente está vendo o gráfico aqui nos 5 minutos, a gente viu que ele formou aqui um canal de alta, dentro de um grande canal de queda, e aí agora a gente aguarda para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Então o mercado à vista abriu 10 horas, abriu com força, então o pessoal com mais comprador de índice, né, às 10 horas, e agora às 10h30, que é quando entram os investidores internacionais, né, que normalmente a Bolsa Americana abre e eles negociam muito títulos e ativos brasileiros. Então a gente vai observar 10h30 agora, a movimentação não foi tão volátil, a gente pode acompanhar aqui, o investidor internacional acredito que vai acompanhar aqui o investidor nacional, e a gente tem a expectativa que realmente o mercado vai subir para
na melhor expectativa do dia, né, ele vem aqui fechar o gap. Então, o que a gente consegue identificar? Que o gap foi formado neste patamar e que normalmente, tá pessoal, normalmente 50% do gap é fechado. Então a gente tem aqui um alvo de pelo menos 115 mil. Se ele fecha esse gap e ele se mantém aqui, ele vai ficar nesse range aqui de 115 e 114 mil. Então agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Então a gente tem bastante coisa ainda de notícia para acontecer. O mercado está apreensivo, mas já está decidido que o mercado vai subir, vai descer ou vai ficar de lado, né? Porque esse é o mercado. Agora a gente tem que observar quais são as oportunidades que o mercado vai trazer para a gente. Então vamos observar. Vou fazer o último bloco aí dessa análise, que é mais próximo ao meio-dia e provavelmente, se tiver alguma mudança, eu faço o último bloco próximo ao fechamento. E estamos de volta aqui então, né? Vocês vão ver agora aqui o final do fechamento aqui do mercado. Então vamos para o Ibov, né? Porque o mercado à vista ele encerra primeiro que o mercado futuro. Então no mercado à vista a gente vê aqui um Ibov dentro dessa grande lateralização de pré-eleição, né? Então a gente viu aqui que ele ficou nesse primeiro caixote aqui bem forte aqui, e aí a partir do momento que ele rompeu, né? Então a gente estava acompanhando ele aqui nesse período, fazendo uma lateralização. Aqui foi na segunda-feira após o primeiro turno. O movimento rompeu o caixote, voltou aqui para 50% de Fibonacci e agora voltou aqui a testar o topo histórico, aqui voltou a testar os 120 mil. Caiu nas últimas semanas antes do segundo turno e hoje, primeiro dia após o segundo turno, ele conseguiu se sustentar aqui nos 112 mil e vai muito provavelmente buscar e testar aqui os 120 mil novamente, né? Então vamos acompanhar quais são as probabilidades que podem acontecer com o mercado na próxima semana, né? Ele pode vir formar aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Onde a gente pode estar acompanhando aqui a formação desse ombro, cabeça, ombro. Então ele pode vir, forma um ombro, aí ele formou uma cabeça, ele pode testar e formar um outro ombro aqui, e aí se ele perder este fundo aqui, né? Ele automaticamente pode correr o risco aí de perder o fundo, perder o pescoço aí do ombro, cabeça a ombro, e aí ele pode voltar a testar aqui os 104 mil. Né? Então, de Ibov é isso, as ações agora são 5 para as 5, né? Voltaram a entrar em leilão, né? Então pouca coisa pode acontecer agora. Então a gente teve o Ibov então aqui com uma alta de 1,28. Vamos ver como é que aconteceu no mercado futuro hoje. Né? Então a gente vê aqui no mercado futuro, no índice futuro, que ele abriu com um gap aqui de quase 4%. Depois deu um rally de alta aqui bem forte aqui. Chegou a bater neste topo aqui da semana do dia 27, né? E aí voltou, testou aqui e agora está no grande canal de baixa, né? Ele começou a fazer um movimento de lateralização para poder buscar realmente um alvo aqui, buscar provavelmente aqui a resistência do canal de alta, que já justamente nesse gap aqui que vocês conseguem observar. Então, nos próximos dias pode ser que ele venha aqui alvos do mercado, alvos do índice, né? Então a gente pode estar falando que ele está buscando 121 a 122 mil nas próximas semanas. Essa é a expectativa, né? No dia de hoje vocês podem ver aqui que foi bem volátil, né? Então para quem opera índice futuro conseguiu hoje grandes oportunidades, né? Primeiro na queda, num gap de 3%, depois numa retomada aqui, e a gente está falando que essa retomada aqui, ó, do fundo ao topo, a gente está falando de 5% de alta e uma variação de 5 mil pontos
dentro de um dia, né? Então, quem opera mercado futuro aqui conseguiu uma oportunidade muito grande e quem vendeu no topo conseguiu aí mais 2,7%, quase 3.300 pontos, né? Então, esse é o fechamento de mercado. O mercado mostra através do Ibov, vou finalizar aqui mostrando o Ibov, mostra que realmente a gente está no mercado lateralizado, né, com uma expectativa positiva e muito provavelmente a gente tem aí o Ibov buscando 120 mil, 122 mil. Né? A grande expectativa é de buscar os 122 mil, tá? Essa é a grande expectativa. E se perder aqui os 111 mil, vai vir testar os 105 mil. Né? Comenta aí o que vocês acham que vai acontecer com o mercado nos próximos dias. Legal? Então ficou aqui essa análise do dia depois de amanhã, né? Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando, mas é o dia depois de amanhã, é o dia depois que realmente a gente conseguiu finalizar o mercado, as eleições, né? Bem conturbadas essas eleições, ainda tem muita coisa que vai acontecer, né? Divulgação de ministérios, né? Plano de governo de Lula, né? Bolsonaro ainda não se pronunciou, então vai se pronunciar. Então tem muita coisa que pode acontecer que pode movimentar esse mercado amanhã. Então uma das coisas que é importante lembrar é monitorar e aproveitar as oportunidades, porque oportunidades sempre vão existir dentro do mercado financeiro. Independente de quem for o presidente, oportunidades vão aparecer sempre. E é por isso que eu sempre falo, e lembre-se, né? Empreender é massa, investir é massa e viver é massa. Até a próxima, pessoal.